Dia após dia, né? As tragédias familiares se repetem no Rio de Janeiro. Ontem à noite aconteceu mais uma. Só que desta vez não se trata de um caso de bala perdida, não. A polícia investiga uma possível execução, gente. Marielle Franco, 38 anos, socióloga, vereadora pelo PSOL do Rio de Janeiro. Primeiro mandato para o qual foi eleita com mais de 46 mil votos. Morta a tiros junto com o motorista do carro que a levava pelo centro da cidade. A Justiça do Rio de Janeiro determinou ontem à noite a retirada de publicações falsas na internet com conteúdos mentirosos sobre a ex-vereadora Marielle Franco. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. O assassinato da Marielle, ele canaliza uma insegurança que toda a população está vivendo. Uma coisa eu estou andando na favela e uma bala perdida me pegou, né? Outra coisa é uma pessoa pública que foi eleita, uma pessoa desarmada que é alvejada por razões políticas. Agora, a quem interessa produzir terror, né? Eu acho que a quem interessa calar uma voz que pode construir simbolicamente e que tem um tipo de representação que mobiliza outros interesses que não os meus. E a Globo, por exemplo, se apropriou do caso da Marielle. A Globo passou a apresentar a Marielle como uma grande heroína, uma espécie de Joana d'Arc, dentro da narrativa da Globo. No Brasil e no exterior, houve homenagens hoje a Marielle Franco. Ela foi lembrada como uma parlamentar que lutava por justiça social e por democracia. Em nenhum momento você viu a Globo apresentar uma reportagem mostrando a Marielle como uma pessoa que luta radicalmente pelos direitos humanos e contra o monopólio da informação da própria Globo. Então, se você pega o circuito disso, foi um áudio bizarro no YouTube, que foi replicado no WhatsApp, que caiu numa pessoa que tem legitimidade pública, a desembargadora. Aquele áudio, aquelas coisas já estavam circulando. Quem deu legitimidade para isso não foi o WhatsApp, não foi o Facebook, não foi o YouTube, foi uma desembargadora. Cai na Folha, que comete um erro grave. Quando a Folha fala desembargadora, diz que Marielle é XYZ. Para a maior parte das pessoas essa desembargadora conhece a Marielle, investigava a Marielle. As pessoas não sabem o que faz uma desembargadora, só sabem que é alguém muito importante. Quem desmentiu essa notícia foi o Aos Fatos, uma agência de checagem, desmentiu via Twitter. Apurou, publicou no Twitter, publicou no Facebook e aí a roda funcionou ao contrário. Então, eles publicaram a checagem explodiu, eu lembro claramente desse dia. Os veículos caiu nas redações, vários dos meus amigos jornalistas ficaram putos com a matéria da Folha, então começaram a produzir as próprias, deram muito espaço para os fatos, e as coisas começaram a ir para os grupos de família no WhatsApp, começaram a voltar para o YouTube, né? Então você viu esse circuito correndo, assim. Eu acho que as redes sociais, muitas vezes as coisas ficam ali num submundo, né? Então as pessoas ficam se alimentando daquilo. Mas uma notícia falsa, ela geralmente ganha impacto quando ela cai numa voz com alguma legitimidade. Acabou o PCdoB! Acabou essa porra aqui, agora é Bolsonaro, porra! E aí é muito complicado porque tem muita gente louca em posições de poder e dispostas a dar legitimidade para isso. Você não vai perguntar qual é a verdade, você vai disseminar a informação que reforça os teus valores. E isso é perigosíssimo, porque isso daí reforça o fanatismo, reforça o racismo, reforça a exclusão, a segregação, enfim, é aquela coisa da Marielle. Começa a espalhar a notícia de que ela é mulher de um bandido. E aí você começa a espalhar, mulher de um bandido. Pô, você nem parou para perguntar, quer dizer, aquilo lá corresponde à tua crença individual.
Então você começa a espalhar aquilo e você nem pensa nas consequências que aquilo lá vai ter. As pessoas querem acreditar, né? As notícias são feitas para as crenças das pessoas. Então, como você falou, fake news são os outros, né? O próprio Facebook tirou do ar os sites que produzem as fake news que o MBL circula, né? O ceticismo político foi tirado do ar por produzir reportagens e matérias simulando o jornalismo, mas com dados falsos, destruindo reputações, né? Enfim, caluniando, né? Então, de certa maneira, eu acho que a forma de judicializar ela já existe na legislação brasileira, né? Calúnia, difamação, destruição de reputação, né? Danos. Então, eu acho que a gente tem que analisar a questão da fake news pelo efeito dela. Primeiro, pelo modo de produção. Se ela é industrial, é isso. Você tem que penalizar quem está produzindo de forma, né, industrial, de forma, inclusive, a ser monetizado, né? Fake news somada com micro-targeting é um problema também, que aí você vai ver para quem você está falando para colocar aquela informação do jeito que aquela pessoa quer ouvir. E aí, de novo, a gente bate na questão de proteção de dados pessoais. A venda de dados não começou com a internet, né? Então, a gente sabe hoje que a Serasa tem todos os nossos dados, dívida, os cartões de crédito sabem tudo o que nós consumimos. Vocês acham que esses dados não são passados para lugar nenhum? Os bancos de e-mails, o telemarketing que invade o seu celular, que a gente recebe telefonema sábado, domingo, vendendo coisas. De onde veio esse acesso, né? Não foi nem do Google, do Facebook, não. Esses dados sempre foram usados de forma política, nas políticas públicas. É muito recente a questão da transparência, da lei de transparência de dados, do acesso aos dados do Estado, mas o Estado sempre teve acesso absoluto, né, aos nossos dados. Eu, na minha campanha, eu tive possibilidade de conseguir 10 mil votos graças à rede social. Só que daquela época para cá mudou profundamente e enxergaram. E aí fizeram uma reforma política, um acordo com o Facebook. O Facebook vai ganhar horrores agora com rede social. A campanha que eu fiz lá em 2016 é inviável de fazer agora. Porque você tinha algoritmos que permitiam fazer um vídeo sem dinheiro ter alcance para 50 mil pessoas um vídeo. Bombava um vídeo que eu fazia, um debate, uma fala minha, né? Hoje não. Na internet, a novidade desta eleição é que candidatos, partidos políticos e coligações podem fazer o chamado impulsionamento, ou seja, pagar para que o conteúdo seja visto por mais pessoas. Deve ficar claro de que se trata de publicação patrocinada e quanto custou o serviço. Você criou um sistema eleitoral agora, feito para quê? Para quem tem dinheiro conseguir furar as bolhas a partir de estruturas midiáticas, de social media, como o pessoal fala, né? Para conseguir furar as bolhas e chegar em quem quiser. Só que tem um outro fator, né? A gente está falando de grandes cidades. 40% da população no Brasil não tem acesso à internet. E quem tem acesso à internet precária. Por isso que a maior parte usa o WhatsApp. Né? E ali o controle de fake news é um pouco mais difícil. Tem gente que tem 10 celulares, cada celular com mais de 50 grupos, mais de 70 grupos, e é todo dia mandando conteúdo, e é todo dia distribuindo material, sabe? Ali entra a questão da paixão mesmo, do fanatismo. É muito mais do que organização. Mas quem realmente divulga isso, quem pulveriza, quem dissemina, eu vejo muita inocência, sabe? Eu vejo pessoas que ficam assustadas com aquilo. Que falam, eu não acredito, eu preciso informar minha família que isso vai acontecer se fulano for eleito e tal. Todo mundo que compartilha uma notícia falsa, eu parto do princípio de que muitas delas não conseguem identificar o que é verdade e o que é falsa, mas tem uma minoria aí que sabe que é falso mesmo assim compartilha. E essas pessoas que mesmo assim compartilham, elas fazem isso pelo senso de missão. A gente tem visto muito isso nas eleições. Não importa se é verdade ou falso, o que importa é que é uma luta do bem contra o mal. E notícia falsa passa a ser uma arma diante disso. A
a gente tem uma concentração dos meios de comunicação. E a gente tem uma das coisas mais bizarras do planeta, que é o poder da Rede Globo. E isso que é uma coisa chamativa que não existe no mundo. Um país das dimensões do Brasil, né? Um país com mais de 200 milhões de pessoas, com uma empresa que domina televisão, rádio, internet, publicações, enfim, tem todo esse alcance. E o mais interessante, com dinheiro público. Com dinheiro público. Tem uma concentração e um poder, né, que é o produto real. Que é que define a realidade, que alcança e que produziu a unificação do Estado Nacional Brasileiro. Vai surgir, vai ganhar todo esse poder na ditadura militar, vai ter todo o alcance e vai unificar o Brasil, né? Vai produzir, isso que é mais interessante, vai homogeneizar a língua no Brasil, o sotaque. Vai definir o que é o português sem sotaque. Português brasileiro sem sotaque, né? Então, assim, como é que você vai poder falar em democracia no Brasil se você tem os meios de comunicação concentrados na meia dúzia de famílias, especialmente na Rede Globo? Você tem a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, e ela tem uma equipe de técnicos ali que determinam quais veículos vão receber anúncios publicitários. A Globo recebe 70% da verba publicitária do governo federal. A democratização das verbas publicitárias que vão para a grande mídia hoje, elas fariam florescer uma quantidade gigantesca de outras mídias, né? Então, isso é concentração de poder, sim, e essa capacidade de investigação de bom jornalismo tem, sim, relação com o poder econômico. E é claro que esses grandes grupos têm interesses. Eles têm interesses empresariais, eles têm interesses ideológicos, eles têm interesses comerciais, eles têm interesses políticos. E é claro que todo o noticiário é orientado segundo esses interesses. Nós temos N mais um exemplos disso no processo de impeachment da Dilma. E isso daí foi direto, isso aí acontece direto na mídia. Então é claro que ela tem os critérios dela, de seleção ideológica da notícia e investimento em alguns assuntos, ocultamento de outros. Não é só fazer um discurso contrário, é ignorar. É omitir. E isso é uma das coisas mais perversas. Não fala que não existe. Quando você não fala não existe, ninguém sabe. Nessa concentração de poder, ela vai produzindo o discurso, ela produz um discurso que produz a realidade, produz então os comportamentos, as mentalidades, produz os desejos, produz o que é certo, o que é errado. Se nós formos pegar, né, e fizermos uma checagem na produção dos grandes meios, nós vamos ver o que muitas vezes vem como o interpretativo do jornalismo, mas vem como uma forma de conduzir o leitor para uma opinião que esse ator político midiático tem. Se esconde por detrás de uma suposta neutralidade, mas os seus conteúdos influencia, sim, a opinião de um candidato, tanto para favorecer um determinado partido ou uma determinada candidatura, quanto para prejudicá-la. Qual é o recurso mais importante que os grandes meios têm? Eles têm uma presença, né, uma penetração social muito forte. Fernando Collor era governador de um estado pequeno, do Nordeste, que criou notoriedade por criar um grande factoide, que foi a caça dos marajás.
Até um certo momento, a candidatura à presidência era uma possibilidade muito remota. Mas, na verdade, a partir da capa de Veja e tal, ele começou a ser muito solicitado a fazer palestras. E eu cuidava dessa agenda externa, digamos assim, né, ao governo de Alagoas. Ele me dava ali uma semana por mês, em cada 3, ele me dava uma semana, e eu administrava aquela agenda. Quando esse factoide, que era uma coisa isolada lá de Alagoas, ganhou o plano nacional, isso se potencializou. Eu me relacionava, por exemplo, com o Alberico. Eu tinha um acesso a ele muito bom. Eu ligava para ele e vendia uma pauta, era assim que funcionava. Alagoas é um estado pequeno, tem apenas 2.300.000 habitantes. Mas em matéria de escândalos no serviço público, Alagoas leva o campeonato. O novo governador Fernando Collor de Mello, empossado há 15 dias, está atacando de frente o problema. E foi justamente uma decisão do governador que permitiu ao Globo Repórter flagrar uma situação escandalosa de empreguismo. Então eles foram lá e deitaram e rolaram. Foram matérias maravilhosas. Assim. Com a extinção dos marajás, a folha de pagamento do Estado vai cair? Sem dúvida nenhuma, somente com essa... Então aquelas coisas eram coisas que resultavam em boa mídia para o governador, mas não passava não era uma coisa que passasse pelo Roberto Marinho. Eu acho que o Roberto Marinho, se quisesse, olha, estamos dando muita colher de chá a esse governador aí, vamos... Mas ele não fez. Notícia falsa vem há muito tempo, né? No Brasil a gente teve Assis Chateaubriand, o MASP, consegue boa parte das suas obras graças a notícias falsas, a chantagens do Chateau. Muitas vezes a gente demora a compreender que o que um grande meio está fazendo também é uma fake news. E acho que até por uma imagem que o jornalismo historicamente tentou construir da objetividade, imparcialidade, né, na divulgação de informações, que muitas pessoas acabam confiando, mesmo depois vendo que é uma fake news, mas ela confiou porque falou, puxa vida, está no Jornal Nacional, puxa vida, está na revista Veja. Então, assim, como se elas não tivessem interesses nessa propagação de fake news. Então isso é muito perigoso, porque as protege de alguma forma dentro de uma espécie de uma aura, né, que ela tem de ser a imparcial. Tivemos numa campanha eleitoral que um candidato, né, havia criado uma situação que ele havia sido agredido pelos adversários do PT por uma pedra. Então isso vai alguns dias, né, na televisão, os grandes meios dizendo isso, né, ele vai para o hospital, ele faz uma tomografia, ressonância, tem um laudo médico que afirma que ele foi agredido por um objeto e tal. Fui atingido por outras coisas, bolinha de papel, empurrões, raspão de bandeira, por muitas coisas, até que veio esse objeto mais pesado que me bateu na cabeça. Eu fiquei tonto, eu fiquei um pouco grogue, mas não cheguei a desmaiar. E de lá fomos ver o médico que recomendou repouso e fazer uns exames, inclusive tomografia, que eu fiz. Aqueles que pensam que houve simulação, na verdade estão me medindo com a régua deles. Eles provavelmente fariam simulações e outras coisas desse tipo. E aí alguém, né, analisando, olha e fala, mas o que foi na cabeça dele foi uma bolinha de papel. E aí se desconstrói essa visão. Por que a grande mídia sempre, né, tende a tratar o que vem da internet, das várias plataformas, como duvidoso? Porque é a única forma que ela tem de tentar eliminar esse concorrente que a vem destronando desse monopólio de informar. E aí, vambora? Claro, deixa eu só ver esse blog de economia, é o blog do Bruno pro meu trabalho da pós. Ele é genial. Impressionante. O Bruno, além de acessar a internet, já está até copiando textos e multiplicando pela rede. Genial. Por onde você anda clicando?
Já tentou no Estadão.com.br? Vídeos, podcasts e notícias na hora em que elas acontecem. Clique. Então, acho que pode ser até mais perigoso do que é a fake news, né, da internet, que muita gente já olha com uma certa desconfiança. Ah, mas isso veio da internet, tenho que ter cuidado, né? Não, tem que ter cuidado sempre. Tem que ter cuidado do que vem da internet, tem que ter cuidado do que vem de um grande meio e poder, principalmente, fazer uma coisa que eu acho que deveria ser o princípio mais fundamental do jornalismo para mim, que é o contraditório, né? Então, vamos ver, né, outros lados, outros aspectos dessa mesma informação. A gente, antes da internet e tal, a gente passou quanto tempo vendo uma manchete que dizia uma coisa, um chapéu que dizia outra, e a notícia que dizia coisa completamente diferente. Não é questão só de checar os fatos, né? É questão de como divulgar os fatos. É a questão da linguagem. A linguagem é uma mediação que produz a realidade. Eu acho muito interessante quando a gente começa a ver agora essa preocupação do Sistema Globo de jornalismo, por exemplo, falando em verdade. Agora os fatos em si são preocupantes, e a linguagem, e essa mediação que produz a verdade. Os veículos mais tradicionais criaram as próprias páginas de checagem de fatos, né? Até uma maneira aparentemente benéfica de diminuir a propagação de fake news e, ao mesmo tempo, tirar um pouco da credibilidade dessa produção espontânea em redes sociais. É um pouco incoerente, né? Porque há muita fake news dentro dos sites mais tradicionais, às vezes nem com tanta maldade como uma fake news em época de campanha é criada, mas por pura inocência. Em 2014, a gente tinha um meio alternativo, que era a agência pública, fazendo checagem, e tinha uma grande mídia, que era por meio do jornal Globo, era o projeto Preto no Branco. Então, ali já estava um pouco dividido. Um ano depois, em 2015, surgiram mais duas iniciativas, uma que é a Lupa, que é atrelada à revista Piauí, e a outra que é Aos Fatos, que também é um meio independente, é uma startup. Então, inicialmente, ficou mais em meios alternativos, né, não grande mídia. A grande mídia se uniu mesmo nessas eleições agora, né, quando passou a ser muito comum essa coisa da fake news, do discurso, do uso do discurso para um enviesamento político, né? A ideia da checagem de notícias está sendo capturado por aqueles que estão produzindo notícias falsas. O fact-checking, ele não é a checagem de mentira, ele é a checagem de fatos. Eu acho que quando um jornal, no seu editorial, que é a parte mais, né, a cara do jornal, né, ele emite as suas opiniões que eu posso discordar, que pode inclusive, tá, a gente, né, sempre brinca, fala assim, torcendo os fatos, mas é uma opinião, isso é uma coisa, né? E talvez no nosso jornalismo, intencionalmente, essa confusão é feita, né, para que as pessoas não percebam que, na verdade, o jornalismo não é o detentor da verdade. Ele detém, no limite, opiniões. Nós aqui, agências de checagem, a gente tem que criar o costume no cidadão, no eleitor, na população, de entender como que você consome uma notícia. Então não é só entregar mastigadinho para ele, ó, isso é mentira, isso é verdade. Não. Antes dele ler, ele entender qual que é o posicionamento daquele veículo e o que ele quer dizer com aquilo. Por que a manchete está daquela forma? Por que a foto do personagem está dessa maneira? Por que a distribuição numa diagramação das notícias está daquele estilo? É um trabalho que também provavelmente vai ter que surgir por um grupo independente, porque nenhum veículo vai querer fazer isso, vai querer criar esse costume do brasileiro de ler uma informação com um olhar mais crítico. Mas eu acredito que uma hora vai surgir, sim.
2013. Grandes manifestações. Nem a polícia estava controlando. A mídia conseguiu. Como? Criando uma palavrinha. Vândalos. No momento que ela consegue dizer que tem duas manifestações, uma legítima, que são aqueles que respeitam a ordem, respeitam a polícia, respeitam a propriedade privada, e etc e tal. Essa manifestação é legítima. A outra é dos vândalos. Pronto, ela conseguiu fazer o que a polícia não conseguiu, que é dividir as manifestações e legitimar a repressão. Porque se o cara é vândalo, tem que ser reprimido e ponto final, desce o cacete neles. E a polarização é uma estratégia, né? Você vai polarizando, que é aquele antigo ditado, dividir para reinar, né? Se você tem uma população que está conseguindo conversar, que está conseguindo chegar em algum entendimento apesar de todas as nossas diferenças, né? Eu, enquanto governante, não consigo enfiar a goela abaixo dessa população determinadas coisas. Sem essa polarização, não teria acontecido o golpe na Dilma. E tiveram muita grana para criar isso via redes sociais, entendeu? Né? Tem toda uma equipe que construiu essa polaridade. Você olhar, ter a sua visão de mundo e olhar para aquilo de uma forma reta, fez com que vários jornais no Brasil já começassem a criminalizar imediatamente as manifestações que estavam ali, de uma forma horrorosa, sem entender o que estava acontecendo. Mas aquilo era uma prática, assim, uma prática que já estava se consolidando no Brasil, que é, eu julgo primeiro e penso naquilo depois, né? De tudo quanto era lado. Então você viu, junho de 2013, começou a aparecer os primeiros protestos, as pessoas nem foram entender muito bem o que estava acontecendo. Julgou, condenou e depois legitimou uma ação policial. Já apanhei uma vez, duas, três, a quarta não vai ser diferente. Meia hora, meu, a gente corria isso daqui numa boa, mas os caras já vêm atirando pra durar 5 horas e depois passar na mídia que é um bando de vândalo. Ah, o que me vândalo é você. Quando a polícia fez aquela quantidade gigantesca de absurdos ali atira em jornalista, espanca a gente, aquele bando de vídeo aparecendo, coloca os veículos numa posição muito complicada. Você tem que então responder aquilo, aí a cobertura passa a mudar. Quando você mina a confiança, como aconteceu em 2013, acho que 2013 é o ano que marcou a desconfiança no Brasil, né? A desconfiança de todos contra todos de uma forma muito forte. Não que não existisse, mas aquilo ficou mais forte. Pô, você olha o que aconteceu em 2013, as pessoas foram se formar por qualquer lugar que não fosse aqueles. Eu fico sempre pensando, pô, será que as consequências de 2013 teriam sido tão fortes se isso tivesse acontecido em 2008? Você também tinha uma puta crise econômica, uma puta crise lá fora, que chegou aqui, recessão, desemprego, uma porrada de coisas, tinha tido mensalão 2 anos antes, mas a gente não tinha tipo, celulares que gravassem tanto, que permitissem tanta disponibilização de imagem. 2013, a grande questão tinha imagem para tudo. E as pessoas foram atrás dessas imagens. A forma como foi se dando o trabalho da grande mídia, no sentido de que as redações foram ficando mais enxutas, os jornalistas eles acabaram sendo multitarefas cada vez mais, e isso acaba impactando na qualidade da informação. Isso acaba impactando no trabalho do repórter, do jornalista, do veículo como um todo, e a população começa a sentir isso. Com a chegada da internet, a grande mídia ela ficou um pouco perdida e ela não sabia muito bem como se viabilizar financeiramente. Então, por conta disso também, passou-se a produzir informação muito atrás do que a gente chama de caça-cliques, por exemplo, né? Então, essas coisas vão fazendo com que o veículo, com que a grande mídia ela vá se colando cada vez mais no seu público, numa tentativa de não perdê-lo, e acaba ficando um pouco em segundo plano aí uma produção de conteúdo qualificada. Simbolicamente foi muito importante 2013. E aí eu acho que as mídias alternativas
trazem essa outra informação, né? Então, quem tem acesso à internet, quem tem celular com internet, tem acesso a essa outra mídia. A transmissão ao vivo, o making off, ou seja, a feitura da transmissão ao vivo já é a coisa, né? O barato é o making off. Exatamente. Você está na rua, né? Isso em termos de telejornalismo, né, de comunicação. Você vê aquela notícia que é dada depois que o fato aconteceu, ela já vem editorializada, ela já vem, ela já te pega pela mão, já te leva para um determinado sentido. Não, eu acho que quando a gente viu exatamente essa explosão, por exemplo, do streaming nas manifestações, né, de junho, a gente tem essa experiência concreta de que você está diante do acontecimento enquanto ele acontece. E que mais? Você se comove, né? Você não sabe para onde ele vai. E o jornalista, né? o mídia ativista, o garoto que está naquela transmissão, ele está num lugar que, digamos assim, de perplexidade tão grande quanto você. Ou seja, ele não tem um discurso pronto, ele está aberto ao que está acontecendo, ele dá voz a pessoas com um ponto de vista muito distinto dos heterogêneos, porque ele efetivamente não tem um roteiro prévio. É como se efetivamente você está dentro do acontecimento, né? Você não sabe por onde vai, você sofre com a polícia quando eles sofrem, a câmera treme, fica escura, cai no chão. Podem ver tudo ao vivo, os escudos estão oriçados, aqui por trás. Porque a outra experiência, ela tem um produto, que é o produto que, enfim, as escolas de comunicação clássicas tentam ensinar, né, e reproduzir, e dizer como fala, como se comporta, como reporta, quem, como, onde, ou seja, dado, você tem um objeto, na verdade você já tem um produto, né, e você vende esse produto nas escolas de comunicação. Quando eu digo, na verdade, o que interessa hoje é um processo novo, e ele, muitas vezes, ele vai desmontando, por isso que eu digo, é um processo também de desmistificação de um certo jornalismo, tudo o que parecia intocável. A qualidade da imagem, olha, desculpa, mas no meio de um acontecimento onde você tem um confronto de polícia com manifestante, a qualidade da imagem pouco importa, porque na verdade não é o que eu estou vendo, eu estou ouvindo. Não tem nada vindo na direção deles. Eles continuam em posição, provavelmente prontos para fazer outro disparo a qualquer momento. Continuam disparando. Não desqualifica, não neutraliza e nem acaba com o mediador, com o âncora, né, com a análise de estúdio, né, inclusive porque eu acho que é um segundo passo desse momento do mediativismo, né, a quente das ruas, né? O que a gente faz depois que sai das ruas, né? O que aconteceu com as manifestações, rolezinho, toda uma série de fenômenos novos, eles têm a ver com isso, né? Construção de uma multidão nova de desorganizados que se organiza de forma descentralizada porque tem ferramentas muito poderosas, né, que estão na mão de todo mundo. O Brasil está vivendo um momento de muita frustração. As pessoas estão muito frustradas, estão com muita raiva, as pessoas estão perdidas. Aqui menina é homem e menina é mulher. Frustra, frustra. Você começa a se ver como um guerreiro do bem contra o mundo do mal. Nesse caldo de cultura muito específico que a gente está vivendo hoje, né? A situação do Brasil é muito extrema, é muito fácil compartilhar notícia falsa. Porque eu atendo todas as emoções que estão dadas nesse momento. Eu que me sinto tão incapaz, tão impotente para fazer tanta coisa, uma notícia falsa passa a me dar poder. Uma notícia falsa passa a me tornar capaz de influenciar alguma coisa. E aí, o que a gente tem visto muito é as pessoas criando suas próprias notícias falsas, né? Não é só uma coisa centralizada nas campanhas, por alguns motivos. O primeiro, porque elas querem criar as próprias armas. Segundo, porque elas querem ver as notícias falsas delas sendo divulgadas por outras pessoas. Terceiro, porque elas querem ver as notícias falsas divulgadas pelos ídolos que elas apoiam. Nesse contexto, as agências de checagem só estão jogando água fora do balde. Porque mesmo que tenha direito de resposta, mesmo que você consiga tirar as notícias falsas do ar, o impacto já aconteceu. Né? Notícia falsa, justamente pelo seu caráter escandaloso, ela se espalha muito rápido. A lógica é completamente diferente.
de notícias falsas do ecossistema de mídia que a gente estava acostumado a ver. Principalmente no segundo turno, né, fica evidente a atuação da grande mídia. Eu acho que foi uma atuação um pouco complicada, para dizer no mínimo, se não equivocada. Quando a mídia ela cobre os dois candidatos em pé de igualdade, isso faz com que seja um pouco questionável. Ela fez isso com a pretensão da imparcialidade, né, de tratar todos os candidatos de uma maneira semelhante, com talvez aí um certo receio de parecer que estava tomando partido, mas a partir do momento que Jair Bolsonaro ele tem um histórico complicado, relacionado a preconceito, relacionado a uma postura muito agressiva. Quando ele tem uma postura de ir para um jornal nacional, apresentar um livro, dizer que aquilo faz parte do kit gay. Homofobia, que passou a ser conhecido como kit gay. Entre esse material, Bonner, estava esse livro lá, Bonner. Então, pai que tenha filho na sala agora, retira o filho da sala, para ele não ver isso aqui. Se bem kit gay que né, nunca existiu, e atribui isso à época do Haddad no Ministério da Educação. Essas coisas, elas chamam muita atenção, elas são fora da normalidade, então elas deveriam ser cobertas de maneira correspondente. As manifestações do Ele Não são um sinal claro de um problema que a gente tem, né? Quando os grandes veículos deixaram de cobrir ou cobriram com falsa equivalência, eles legaram a cobertura do evento aos grupos de WhatsApp. Isso foi um erro muito grande. Basicamente, as pessoas começaram a inventar zilhões de imagens do Ele Não, aquilo se alastrou, imagens falsas, aquilo se alastrou loucamente e teve sim um efeito político. Quando os veículos de comunicação se abstêm de fazer o seu papel jornalístico, outros agentes ocupam. E quando esses agentes ocupam esse espaço, eles vão ocupar não com os mesmos critérios que os veículos de comunicação usam para cobrir esses agentes políticos. Eles vão usar os critérios da sua própria agenda. Quando aconteceu o fato, a primeira coisa que falam, as duas primeiras coisas. Primeiro, foi a armação. Né? Isso é armação para ele ganhar, e segundo, já ganhou. Já ganhou, criamos um mate, já ganhou. E aí vieram me perguntar realmente o que eu achava. Eu falei, cara, não tem como você, é algo novo para nós, sabe, para a nossa democracia. Em 2018 o cara dá uma facada, não tem como a gente falar, já ganhou. O uso político do atentado, que é uma coisa absolutamente condenável, independente do candidato, da sua proposta política, eu acho que nós estamos num nível de violência muito grande, de incitação à violência e ao ódio muito grande no nosso país, e na campanha eleitoral está aparecendo muito. Essa é uma candidatura que estimula muito o uso de armas, defende, né, a ampliação do armamento da população. Então, claro, e essa candidatura é alvo de um ataque, então evidentemente que começa a se construir narrativa sobre isso. Essas informações cruzadas, né, essas informações, elas acabaram principalmente, acho que a gente poderia dizer, nas primeiras 24 horas, até se o atentado tinha sido verdadeiro. Então é curioso as pessoas dizem, mas não tinha sangue. Eu não sei, não entendo. E curiosamente os grandes meios começaram, as rádios, TV, entrevistar médico, por que é comum não aparecer sangue, informações técnicas. Eu aprendi muito sobre isso, inclusive. A melhor parte disso para o candidato foi que ele parou de se expor tanto. Então, você, estando em primeiro lugar, quanto menos você se expor, melhor. Você não precisa ir em debate. A gente estava acostumado a ter uma sociedade mediada por veículos de comunicação, mediada por partidos, mediada por organizações da sociedade civil. Tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo no mundo, né? Você tem a ascensão de políticos populistas, né, que, por definição, desprezam a mediação. Não é uma coisa nova. No passado, essas pessoas usavam o rádio, que, embora fosse o mediador, era o mais próximo possível da relação do líder com as massas. Hoje, esses políticos usam as plataformas tecnológicas.
Acho que o Bolsonaro é muito significativo que a primeira entrevista que o Bolsonaro dá depois do primeiro turno não é para a imprensa como todos os outros candidatos, onde ele pode se submeter ao contraditório, onde ele pode ser incomodado pela pergunta de alguém. A primeira entrevista que o Bolsonaro dá é sem jornalista, num live no Facebook. Se você não gosta de uma coisa da Folha, bem ou mal, você pede um direito de resposta na Folha. Esse mundo sem mediação não tem direito de resposta. Quando uma notícia falsa pega fogo no Facebook ou no WhatsApp, você vai pedir direito de resposta para quem? O máximo que você pode pedir é para tirar do ar, mas aí o estrago já está feito. Acho que a gente tem assistido ao longo dos últimos anos a tensão, logo o tempo das pessoas migrarem dos veículos de comunicação para as plataformas. Antes a pessoa passava lá 2 horas vendo o Jornal Nacional, hoje ela passa um tempão no celular. Então o tempo das pessoas tem migrado para as plataformas. Mas tem uma coisa mais grave que a eleição de 2018 mostra. A confiança está migrando também dos veículos de comunicação para as plataformas. Então, as pessoas passam a dizer, eu não confio na imprensa, mas eu confio no meu grupo de WhatsApp. 500 anos de história do Brasil, nós não temos 20 anos de democracia. Quer dizer, é um povo que é uma cultura que não está habituada à interlocução democrática. Não está habituada a isso. Ao fato de que você pode pensar diferente de mim, isso não faz de mim o teu inimigo. Isso no Brasil não é assim que funciona a coisa. Então eu acho que a internet, não é que a internet criou isso daí. Isso aí sempre existiu no Brasil. A internet está mostrando mais claramente que o Brasil, longe de ser cordial, legal, boa praça, tranquilo, ao contrário. É raivoso, racista, tem um componente da sociedade que é raivoso, racista, preconceituoso, machista, homofóbico, patriarcal e tudo que você quiser. Isso faz parte da nossa história. Isso só vai se resolvendo na história. Não tem uma norma técnica para resolver isso daí. Tem um processo de luta política. Você vai educando as pessoas na luta política que elas não podem fazer isso. Acho que o que está muito em discussão hoje, né? Acho que notícia falsa, fake news, ela é só a ponta do iceberg de um problema maior. Como a gente está abrindo mão da mediação na sociedade, como a gente está abrindo mão de instituições e apostando num mundo em que os líderes falam direto com as massas, em que as pessoas resolvem os problemas entre si, e tudo isso com a ilusão de liberdade, tudo isso com a ilusão de que as pessoas vão ser mais responsáveis por si. Dizem que não é pra você essa história de vencer, de sonhar e conquistar. Eu digo que é pra você essa história de vencer, de sonhar e conquistar. Eles querem forjar heróis pra manter o povo sem voz. É o soco no queixo, lapada no beijo, tambor de crioula merece respeito. Duro é saber que o país que almejo já foi vendido por um baixo preço. Então façam das flores navalhas, que farei das canções baionetas. A verdade é o todo e o todo é o povo. Meu povo é sofrido e não foge da luta, pois em casa de menino de rua, o último a dormir apaga a lua. Vai que eu quero encontrar este lugar e possa dizer valeu a pena.